O arrebatamento, um encontro com o Senhor. O sol ainda não havia se levantado completamente e o céu estava tingido de um azul escuro, prestes a transitar para o amanhecer. Uma calmaria peculiar se espalhava sobre a terra, mas algo, lá no fundo, parecia prenunciar um grande evento. Um evento que seria incomparável, um momento em que os céus e a terra se uniriam de uma forma jamais vista. Na quietude da madrugada, milhares de pessoas dormiam, inconscientes de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas, no reino espiritual, tudo estava em preparação. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14:3. Esse era o desejo ardente do Senhor Jesus. Preparar um lugar para aqueles que o amam, e em um piscar de olhos, ele retornaria para levá-los à glória. A verdade era simples. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que o seguem com fé verdadeira, seriam os primeiros a serem chamados. Mas como isso aconteceria? Como seria esse grande momento, o arrebatamento? Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, lemos sobre esse evento de maneira clara. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Era um grande dia de festa nos céus. O som de uma trombeta ressoaria em toda parte, mais alto do que qualquer trombeta humana, um som glorioso, resplandecente de poder e de majestade. A voz do arcanjo chamaria, e os mortos em Cristo seriam os primeiros a ressurgir, para se encontrarem com o Senhor. O que se passava nas mentes dos que estariam vivos naquele momento? Aqueles que, por um tempo, haviam se mantido firmes na fé, com o coração voltado para Deus, seriam levados a um lugar que seus olhos nunca haviam visto, mas que sempre esperaram. Eles olhavam para o céu sem saber exatamente o que aconteceria, mas com uma certeza profunda. O Senhor viria e os levaria para si. No entanto, não todos estavam preparados. Como Jesus advertiu em Mateus 24:40-42. Então estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O arrebatamento seria como um ladrão na noite, rápido e inesperado. Não haveria tempo para arrependimento na hora. Os que estavam com seus corações voltados para Deus seriam levados, mas aqueles que haviam negligenciado sua salvação, que ainda estavam nas trevas, não seriam arrebatados. A separação seria dolorosa e definitiva, e então, num instante, tudo mudaria. O céu se abriria, e com o som glorioso da trombeta de Deus, os justos seriam chamados. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Os corpos dos santos ressuscitariam e se reuniriam com as almas. E com uma velocidade inimaginável, todos seriam elevados para os céus, para um encontro glorioso com Cristo. O arrebatamento não seria apenas um ato de ressurreição, mas um ato de transformação. Os corpos dos justos seriam transformados, como Paulo descreve em 1 Coríntios 15:51-52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aquilo que era corruptível se tornaria incorruptível. Os corpos fracos, limitados e mortais seriam transformados em corpos gloriosos, eternos. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, estava prestes a reunir seu povo para habitar com ele para sempre.
Para os que foram deixados para trás, o cenário seria de desespero. Não haveria mais oportunidade de escolha. Os que haviam rejeitado a graça de Deus enfrentariam a tristeza eterna, pois o Senhor não mais os ouviria. Mas para os salvos, o encontro seria de alegria indescritível. Imagine a cena: uma multidão de pessoas, todas com os olhos fixos no céu, subindo como uma nuvem, caminhando diretamente para os braços de Jesus. O Senhor, com seu rosto radiante, esperando por todos, acolhendo aqueles que perseveraram até o fim. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. No céu não haveria mais dor, tristeza ou separação. A dor da terra ficaria para trás, e o lugar que Jesus preparou seria um lugar de paz, onde Ele mesmo enxugaria todas as lágrimas dos olhos dos seus filhos. E então, com grande poder e glória, os salvos se reuniriam com o Senhor para adorá-lo, para viver com Ele, para governar com Ele na Nova Jerusalém. O arrebatamento seria o grande divisor de águas, o ponto culminante de toda a história humana, onde a vitória final de Cristo sobre a morte e o pecado seria estabelecida. Todos os que aceitaram a salvação em Cristo seriam recompensados, e todos os que rejeitaram o convite de Deus viveriam eternamente separados dele. E eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. E como Jesus disse em Mateus 24:42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, esta é a nossa chamada: estar prontos, viver cada dia como se fosse o último, com os olhos fixos no Senhor, aguardando com ansioso coração aquele grande e glorioso dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Antes de encerrar, vamos orar somente 2 minutinhos para Deus. Feche os olhos e, primeiro de tudo, agradeça.